Eleição e predestinação. Você já ouviu falar disso? Já estudou sobre o assunto? Esse é o tema que nós vamos discutir aqui agora em rápidas palavras. Eu sou Ronaldo Pontes, da Igreja Assembleia de Deus de Olambra, na cidade de Olambra, São Paulo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Fique conosco até o final e eu tenho certeza que esse pequeno estudo servirá de bênção para a sua vida. Eleição. O que é eleição? O significado da palavra eleição, ela advém do latim electione, que quer dizer ato de eleger ou escolha. Portanto, a palavra eleição significa escolher, uma escolha. A definição teológica, o que a Bíblia vai dizer sobre eleição? Eleição refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Note que a eleição é de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. Portanto, para que Deus escolheu um povo? Para que esse povo viva de uma forma diferente, de uma forma santa, de uma forma inculpável. O apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, ele diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Deus, portanto, elegeu um povo desde o princípio, para esse povo viver em santificação do Espírito e fé de uma forma inculpável. Isso é maravilhoso. Quando ocorreu essa eleição? Efésios 1 e 4 vai nos responder. Diz a Bíblia, carta aos Efésios, capítulo 1, verso 4, que é o texto que nós estamos estudando, a carta aos Efésios. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação do mundo. Ou seja, esse é o tempo. Esse é o tempo. Quando a Bíblia diz a expressão antes da fundação do mundo, está se referindo à eternidade. É justamente isso, a eternidade. Então nós podemos dizer, desde a eternidade, Deus já elegeu o seu povo. Muito bem. Outro ponto, a eleição à luz das Escrituras. O que a Bíblia diz sobre eleição? A eleição, primeiro ponto, que a eleição é cristocêntrica. Essa é a primeira verdade que nós precisamos destacar. A eleição é cristocêntrica. O que é isso? Fora de Cristo não existe eleição para nenhuma pessoa, não existe eleição para ninguém. Ninguém é eleito fora de Cristo. Todo esse processo de eleição ocorre na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, do início ao fim, a bênção de Deus é realizada em Cristo, como vemos o apóstolo Paulo sempre declarar na carta aos Efésios. Ele vai sempre dizer assim: nos abençoou em Cristo. Né? Ele vai dizer, nos elegeu nele. Então, portanto, é muito claro que essa eleição é cristocêntrica. Outra coisa, existem duas condições para esse propósito divino ser realizado. Para que esse propósito aconteça, existem duas condições. Quais são elas? Primeiro, fé. Segundo, arrependimento. João capítulo 1, verso 11 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, a fé é um elemento indispensável. O arrependimento também. Atos 3 e 19 a Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Essa questão do arrependimento é fundamental. Né? Não é possível nós imaginarmos uma pessoa salva em Cristo Jesus vivendo de forma que ela não evidencie na sua vida, nos seus atos, o arrependimento da vida passada, pregressa.
nós precisamos sim ter realmente passado por esse arrependimento para que tenhamos uma nova vida em Cristo Jesus. Bom, outro ponto é que a eleição ela é coletiva. As Escrituras, sempre que tratam da doutrina da eleição, sempre usam o plural. Por exemplo, nos elegeu, Efésios 1 e 4. Né? Na Epístola aos Efésios, Paulo refere-se aos eleitos sempre como um conjunto, por exemplo, como um corpo, como uma família, como um edifício. Então a ideia de eleição sempre a Bíblia vai trazer essa ideia de um conjunto, né, no plural. Outro ponto que a eleição ela é inalterável com relação ao corpo de Cristo. Então, quando se trata de corpo de Cristo, ela é inalterável. Não há mudança. Agora, individualmente, a certeza dessa eleição depende da condição da fé pessoal e viva em Jesus. Depende disso. Depende dessa perseverança. Depende dessa fé estar sempre viva em Jesus. Certo? É possível, sim, ao longo do caminho, tropeçar e acabar por perder o direito à salvação. Por exemplo, Paulo escreve 1 Coríntios 10 e 12, ele diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. É possível cair. Paulo está deixando muito claro nesse texto que eu acabei de ler. Outro ponto, a eleição é para todos. O Senhor, olha só o que o salmista fala, Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos. O Senhor é bom para todos. Está muito claro. Outro texto de 1 Timóteo 2, versos 3 e 4, vai dizer: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Portanto, a vontade de Deus nunca será para condenar alguém, nunca será para predestinar, eleger alguém para a perdição, mas sempre para salvar a todos os homens, qualquer pessoa. A eleição incondicional que muitos ensinam e creem, ela acaba fazendo com que Deus seja um Deus que venha fazer acepção de pessoas. E isso é justamente o contrário que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então nós temos dificuldade para entender um Deus que acaba elegendo uns para a perdição e outros para a salvação. Muito bem, vamos falar um pouquinho de predestinação. A definição de predestinação vem do grego proorizo, que significa decidir de antemão. Decidir de antemão. E se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Essas duas palavras, eleição e predestinação, não são sinônimas, mas elas estão intrinsecamente ligadas. Uma completa a outra. Se a eleição trata da escolha de Deus, a predestinação diz respeito ao que acontecerá com esse povo escolhido. Então, basicamente, é isso. A predestinação, então, já vai tratar do destino, do que vai ocorrer com esse povo eleito, escolhido de Deus. A nossa declaração de fé, que é o resumo da nossa crença pentecostal, na página 110, ela fala o seguinte sobre predestinação. Vou ler aqui para vocês acompanharem. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação. Apenas à salvação. Portanto, não acreditamos na predestinação para a perdição, para a condenação. Sendo condicionada, então a predestinação é condicional, condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, nós
entendemos que Deus, através da sua presciência, já sabia de antemão aqueles que o aceitariam, que creriam em seu nome e perseverariam até o fim. Portanto, esse é o ensino, né, que nós acreditamos. Não cremos na dupla predestinação, como eu acabei de dizer. Entendemos que ela se destina aos salvos, e a predestinação também tem alguns objetivos. Por exemplo, um dos objetivos, fazer com que as pessoas sejam feitas filhos de Deus. A questão da adoção. Aliás, isso é um ensinamento que Paulo traz, né? Essa questão da adoção, porque era um costume dos romanos, né? Era uma coisa muito comum as famílias adotarem, né, crianças, e essas crianças começavam então a ter passava a ter todos os direitos, né, da família, inclusive de herança. E Paulo usa essa ilustração para explicar como é que acontece, né, com aqueles que aceitam a Cristo, vêm para o Evangelho. Então o processo é o mesmo. Fomos adotados na família de Deus e agora somos filhos predestinados para a salvação. Outro destino também da predestinação, aliás, outro objetivo, né? Serem co-herdeiros com Cristo, que é o que eu acabei de dizer através dessa ilustração da adoção. Somos co-herdeiros com Cristo. Nós vamos herdar juntamente com Cristo todas as promessas feitas na Bíblia. E o último, serem conforme a imagem de Cristo. Essa conformidade, né? Essa questão de nos moldarmos a Cristo também é um dos objetivos da predestinação. Sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Portanto, nós não cremos então na predestinação fatalista, né? Esta é aquela que prega o determinismo de Deus. Ou seja, mesmo se alguém que não seja predestinado à salvação desejar ser um salvo, não poderá ser pelo fato de já ter sido determinado para a perdição. Portanto, nós temos dificuldade com essa interpretação. Nós entendemos e cremos que a predestinação, ela está na Bíblia, e sempre que ela aparece no Novo Testamento está relacionado à salvação, né, do povo eleito por Deus. Eu quero terminar com uma ilustração que a Bíblia de Estudo Pentecostal traz sobre essa questão de eleição e predestinação. É uma ilustração muito simples, mas que nos ajuda a entender. Diz assim: no tocante à eleição e predestinação, podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu. Deus escolhe o navio, que é a igreja, para ser sua própria nau. Cristo é o capitão e piloto desse navio. Todos os que desejam estar nesse navio eleito podem fazê-lo mediante a fé viva em Cristo. Enquanto permanecerem no navio, acompanhando seu capitão, estarão entre os eleitos. Caso alguém abandone o navio e o seu capitão, deixará de ser um dos eleitos. A predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanece. Deus, portanto, convida a todos a entrar a bordo dessa embarcação que nos levará, são e salvos, nosso destino, que é o céu. Portanto, esse é um pequeno resumo sobre esse assunto que é tão vasto, tão sensível, não é? Mas que nós entendemos que desta forma a Bíblia é clara e nos deixa muito tranquilos com relação a esse assunto. Fomos eleitos, somos a igreja eleita, somos o povo eleito para a salvação, para morar no céu. Portanto, devemos sim permanecer firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, para que, quando Ele voltar, nós possamos subir ao seu encontro. Tudo nos mostra que esse dia se aproxima,
que esse dia está perto. Portanto, não desanime, continue firme, continue caminhando, que Deus vai nos conduzir até as moradas celestiais. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe e até um próximo vídeo, se Deus quiser.